É, Vamos começar então. Bom dia, esse é o nosso grupo. Eu, o Caio Braga, Henrique Amorim, Luiz César e a Ana Clara. E a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio químico. Bom, começando, o equilíbrio químico é o ramo da química que aborda o estudo de qualquer reação reversível. E reações reversíveis são reações que se deslocam nos dois sentidos simultaneamente, que são representados por uma seta dupla na fórmula química, sendo a seta para a direita correspondendo a uma reação direta e a seta para a esquerda, uma reação inversa. Assim, podendo ir de produto para reagente, de reagente para produto, como ilustrado na figura do slide, onde a reação Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, aí tem a dupla seta, Czinho, Czão, mais dedinho e dedão, pode correr de mão dupla. Ou seja, tanto o A e o B podem formar o C e o D, quanto o C e o D podem formar o A e o B. Bom, agora sobre os gráficos do equilíbrio químico, eles apresentam sempre duas variáveis, sendo elas o tempo, geralmente no eixo X, e a velocidade da reação, geralmente no eixo Y. Nesses gráficos, geralmente, os reagentes são caracterizados por uma curva descendente e os produtos por curvas ascendentes. E o gráfico sempre fica em equilíbrio quando as duas curvas, tanto do produto como do reagente, ficam horizontais em relação ao eixo Y. O X. Os medalhas, slide, por favor. Cai. Aí. Aí temos mais alguns exemplos de gráficos, onde na primeira imagem temos um gráfico de concentração igual. Na segunda, temos um exemplo de um gráfico onde o reagente é maior que a concentração de reagente é maior que a concentração de produtos. E no terceiro gráfico, temos um exemplo de uma concentração do produto sendo maior que a concentração do reagente. Existem equilíbrios químicos homogêneos e heterogêneos. O que os diferencia é que os homogêneos são aqueles em que todos os participantes da reação, reagentes e produtos, encontram-se em um mesmo estado físico e dessa forma o sistema fica com uma única. Nos casos, as concentrações de todas as estão envolvidas no valor da constante de equilíbrio. Já os equilíbrios químicos heterogêneos são aqueles em que os reagentes dos produtos estão em fases diferentes. Exemplos: a reação entre o ácido clorídrico e o nitrato de prata forma o precipitato branco, que é o cloreto de prata. HCl aquoso mais AgNO3 aquoso, seta de dupla troca, AgCl sólido mais HNO3 aquoso. Enquanto o cloreto de prata está no estado sólido, os demais participantes da reação estão em solução aquosa. Pode mudar a slide. Bom, eu vou falar sobre as regras e interpretações das constantes de equilíbrio. Na constante de equilíbrio tem o Kp e o Kc. O Kp é a constante de equilíbrio em função da pressão e o Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração. O Kp ele só age em meios gasosos e o Kc tanto os gasosos quanto os aquosos. A constante de equilíbrio está relacionado à concentração de substâncias, produtos relativos que ocorrem no equilíbrio. O Kc representa o valor da constante de equilíbrio em uma dada temperatura, dada em mol por litro, e muitas das vezes na fase gasosa, ela é interpretada como Kp, mas depende da pressão parcial dos reagentes da fórmula, e também é medida em mols por litro. É usada essa fórmula
na maioria das vezes. E as condições para ocorrer o equilíbrio químico são que a fórmula esteja balanceada, a equação. A velocidade da reação direta tem que ser proporcional igual à inversa. E caso seja gasosa, a reação tem que ser ocorrida em um ambiente fechado. Pode passar para o próximo slide, Caio. Agora eu vou explicar como que funciona as fórmulas e como que monta. Como o Henrique falou, tem que estar balanceado, senão não tem como fazer. E se vocês prestaram atenção na imagem que o Matheus explicou no começo da apresentação, vocês vão ver que a gente está usando as mesmas letras nas fórmulas, mas se você imaginar como se cada letra representasse uma substância, eu acho que vai ficar mais fácil. As letras C e D representam o que vem depois da seta de dupla troca, então elas vão em cima na parte da fração, e elas se multiplicam. Se tiver 2, depois da seta de dupla troca, uma substância vai multiplicar a outra. Se tiver um só, então você só põe ela em cima. Já a parte de baixo da fração ocorre a mesma coisa, só que a substância são aquelas que vêm antes da seta de dupla troca. Se vocês perceberem bem, as letras maiúsculas estão entre parênteses e as minúsculas estão como se fosse a potência. Isso porque a letra minúscula ela é o valor estequiométrico. O que é esse valor? Quando você vai balancear uma substância, você coloca sempre um número antes para poder deixar ela balanceada. Aquele número é o que vai ser usado para elevar a substância. O exercício vai dar os dados para você conseguir trocar a substância por um valor numérico. Mas o valor elevado é sempre o do valor estequiométrico. Pode trocar o slide. Bom, agora a gente vai resolver alguns exercícios. Esse diz que uma relação química atinge o equilíbrio químico quando aí A ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso, B, as velocidades da reação direta e inversa são iguais, C, os reagentes são totalmente consumidos, D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente e E, a razão entre as concentrações dos reagentes e produtos é unitária. A resposta certa é a B, porque é uma regra do equilíbrio químico que a velocidade da reação direta e inversa tem que ser proporcional. Bom, 2. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. A. Pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. B. A energia não é introduzida ou removida do sistema. C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma da quantidade de matéria dos produtos da reação. D. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. E a rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação, e as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. A alternativa incorreta é a E, porque a rapidez é a mesma, sim, só que a concentração das espécies ela é modificada pelo fato de que está gastando reagente para formar mais produto. Agora eu vou explicar um exercício usando a fórmula. Em um recipiente de 5 litros, a uma temperatura T, são misturados 5 mol de CO gasoso e 5 mols de H2O gasoso. Quando o equilíbrio é atingido, coexistem 3,325 mols de CO2 gasoso e 3,325 mols de H2 gasoso. Calcule o valor de Kc na temperatura T para o seguinte equilíbrio. CO gasoso mais H2O gasoso, seta de dupla troca, CO2 gasoso mais O2 gasoso. Letra A, 3.940, letra B, 394, letra C, 0,394, letra D, 39,4 e letra E, 3,94. Pode trocar. Caio? Oi, troquei, tá aí.
Aí, a alternativa correta é a letra E, e eu vou explicar passo a passo, porque essa tabela pode parecer um pouco complicada no começo. Se vocês olharem eu não sei se dá para enxergar, mas na primeira parte da tabela, em preto, está escrito equação química balanceada. Então, antes de começar a fazer a conta, tem que ver se está balanceado, e se não tiver, tem que balancear a equação que o exercício forneceu. Já embaixo, em vermelho, ele lista as quantidades iniciais. O exercício falou que no começo, o CO e o H2O tinham 5 mols cada um, e como no início não tinha formado nada ainda, o CO2 e o H2 tem valor zero. Só que, como o Henrique disse, não pode usar mol, tem que usar mol por litro. Então, tem que transformar isso em mol por litro. Mas primeiro tem que descobrir quanto o CO e o H2O perdeu. Para isso, a gente olha a parte verde da tabela, que mostra quantidades que reagem e que se reformam. Como o exercício disse que o CO2 formou 3,325 e o H2 também formou 3,325, isso quer dizer que o CO e o H2O perderam cada um 3,325, ainda mais porque o valor do estequiométrico de todos eles é 1, já que não tem nenhum número na frente deles. Então só vale 3,325. Com isso, a gente vai para a parte azul da tabela, que é as quantidades no equilíbrio. Basicamente, é só pegar o valor inicial do CO e do H2O e subtrair pelo valor que eles gastaram. Então, 5 menos 3,325 vai ficar 1,675 mol para o CO e para o H2O. Enquanto isso, o CO2 e o H2, como eles não tinham nada e ganharam 3,325, o valor de mol deles no equilíbrio é de 3,325 mols. No início da questão, o exercício revela que eles estavam em 5 litros de um líquido. E se vocês olharem na última parte da tabela, que está em roxo, ele diz concentração em mol por litro no equilíbrio. Agora que a gente vai transformar o mol em mol por litro. Para fazer isso, tem que pegar o resultado de mol encontrado na quantidade de equilíbrio, que é a parte azul da tabela, e vai dividir pela quantidade de litros que o exercício deu. Como a do CO é de 1,675 mols, vai dividir esse valor por 5 e vai dar 0,335 mols por litro. O H2O é a mesma coisa, então vai dar 0,335 mols por litro também. Já o CO2, como o valor dele é 3,325, no equilíbrio, tem que pegar esse valor e dividir por 5 litros. Isso vai dar 0,665 mols por litro. E o H2 a mesma coisa, vai dar 0,665 mols por litro. Agora que já achou o resultado, tem que montar a fórmula. Naquela fórmula que a gente mostrou, tanto no começo quanto quando o Henrique foi explicar, a gente colocou letras C e D, porque elas eram depois da seta. Nesse caso, essas letras seriam o CO2 e o H2. Como eles não têm valor nenhum antes deles, equivale a 1. Então, seria a mesma coisa que elevar a 1, e como elevar a 1, o valor continua igual, geralmente não se coloca. Então, o valor que a gente achou na concentração de mol por litro no equilíbrio não vai ser alterado. Por isso que a expressão ficou CO2 vezes H2 sobre CO vezes H2O. E quando foi trocar para os valores, eles não mudaram em nada. Vai ficar 0,665 vezes 0,665 sobre 0,335 vezes 0,335. Fazendo a multiplicação, em cima vai dar 0,442225 e embaixo vai dar 0,112225. Se dividir um pelo outro, vai chegar à conclusão de 3,94, que é a alternativa E. Próximo já. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio ele pode ser calculado por meio da seguinte expressão. Ele é representado pela letra alfa, e aí a fórmula é o seguinte: alfa, que é o grau de equilíbrio, igual ao número de mol consumido,
dividido pelo número de mol inicial. Aqui tem um pontinho que é importante ressaltar, que o valor do grau de equilíbrio pode variar somente entre 0 e 1. Portanto, temos de expressar essa grandeza em porcentagem. Ou seja, sempre que a gente tiver o resultado dessa conta aqui, que a gente vai fazer para achar o grau de equilíbrio, independentemente do que vier, a gente vai ter que colocar em porcentagem. Aí, para exemplificar e ficar bem mais fácil da gente entender, eu vou começar resolvendo um exercício, que é bem simplesinho. Então, vamos lá. 1. Considere que em um recipiente fechado, com capacidade de 1 litro, a uma temperatura de 100 graus, há 10 mols de C2H4 e 10 mol de Cl2. Depois começa a ocorrer a seguinte reação reversível: C2H4 mais Cl2, dupla seta, C2H4, Cl2. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu um equilíbrio químico e que 4 mol de Cl2 formaram-se. Qual é o valor do grau de equilíbrio dos reagentes? Para a gente conseguir resolver esse exercício aqui, vocês viram que eu deixei bem grifadinho os dados principais que a gente vai ter que utilizar. Então, guarda esse daqui, ó. Há 10 mol de C2H4 e 10 mol de Cl2. E esse daqui, que é, após ele atingir o equilíbrio químico, é 4 mol de Cl2H4. Aí, agora vamos para a resolução. Eu coloquei aqui, para ficar bem mais fácil de exemplificar. E aí, vamos lá. Lembra daquilo que eu falei? Do número de mol consumido, do número de mol inicial? A gente vai fazer o seguinte. O número de mol que foi consumido foi 4. E o número de mol inicial, 10. De acordo com o que ele falou no enunciado lá. Aí a gente vai colocar na fórmula. Aí vai ficar alfa igual a 4 dividido por 10. E aí vai ficar alfa igual a 0,4. Só que aí a gente não pode deixar ele assim. A gente tem que colocar ele e multiplicar por 100 para a gente conseguir colocar em porcentagem. Aí ele vai ficar 40%. Agora exercício 2. Encontre o número que reage durante o equilíbrio químico e forme o quadro de equilíbrio. O número que reage é exatamente um sinônimo do número de mol consumido. Ou seja, para a gente conseguir achar o número que reage, a gente pode fazer o seguinte: pegar esse resultado que a gente achou do alfa igual a 0,4, igualar a x e dividir por 10. Fazendo isso, a gente consegue jogar o 10 multiplicando, aí vai ficar 0,4 vezes 10 e vai ficar igual a 4. Agora a gente já consegue montar o quadro de equilíbrio muito facilmente. Agora vamos lá. Para a gente montar o quadro de equilíbrio, você faz sempre isso daqui. Você pega os dois reagentes, coloca dupla seta, aí você vai colocar o produto. Você vai colocar início, reagem e o final. E aí eu coloquei aqui bem esquematizado que é assim. O exercício tinha falado pra gente que a gente tinha 10 mol de Cl2 e de C2H4. Só que toda reação de equilíbrio químico sempre começa com reagentes. Sempre tem número de reagentes e 0 de produto. Porque ao longo dessa reação, os reagentes vão ser consumidos e vão formar o produto. E, como a gente tinha achado no exercício anterior, o número que reage foi 4. E o exercício tinha fornecido para a gente também que no final do Cl2H4 tinha 4. Aí eu coloquei aqui. O número que reage foi 4 para cada um. E agora, como é que a gente sabe a quantidade de Cl2H4 e C2H4 e Cl2 que ficou no final?
É muito simples. Basta a gente pegar o 10 e fazer menos 4. Fazendo isso, a gente tem um resultado de 6 mols. Fazendo a mesma coisa para o Cl2, 6 mols. E agora, para o Cl2H4, para o C2H4Cl2. Basta fazer a mesma coisa. Pega o 0, faz menos 4, ou tanto faz, que vai dar 4. Agora, mais um exercício que eu vou explicar aqui de grau de equilíbrio. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração das espécies químicas de um sistema até chegar à situação de equilíbrio. Qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio? Então vamos lá, galera. Para a gente conseguir achar a situação de equilíbrio, a gente precisa olhar cada reagente e ver a hora que eles estabilizam. Como a gente consegue ver aqui, o A e o B não estabilizam nesse ponto, porque é sempre depois de quando eles se cruzam, depois que eles se encontram, que vai ser o equilíbrio. Nesse daqui, eles ainda estão no início, então não dá para ser eles. O B não pode ser no exato ponto que eles se cruzam, porque tem que ser depois. Porque é depois que a reação vai se estabilizar, é a partir dali que eles vão entrar em equilíbrio químico. O D também não dá para ser, porque eles estão no final. E o C seria a melhor opção, porque eles estão após o cruzamento e é no momento que os dois estão em exato ponto de equilíbrio, estão balanceados. Então, alternativa C. Bom, agora eu vou fazer um exercício de KC, só que com o gráfico de equilíbrio. 1. Assinale o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4, até atingirem um equilíbrio dado pela reação 2NO2 dupla seta N2O4. Determine a alternativa que indica o valor correto de Kc nessas condições. A, 0,25, B, 0,5, C, 2,5, D, 2 e E4. Bom, para isso você vai usar a fórmula de Kc, que é produto dividido por reagente. Aí você olha na formulazinha, que o N2O4 é o produto, fica em cima, e o NO2 ele fica embaixo. Só que tem um 2 atrás do NO2, que é o coeficiente, e ele vai virar potência, e aí fica NO2 elevado a 2. Olhando no gráfico, você vê que o NO2 vale 2 quando ele está no equilíbrio e o N2O4 vale 1. Então, você só substitui colocando 1 sobre 2 elevado a 2, que fica 1 sobre 4, que seria a alternativa A, 0,25. Agora eu vou explicar um exercício de KP. A fórmula que a equação que o exercício forneceu é 2NO2 gasoso, seta de dupla troca, N2O4 gasoso. Já dá para ver que já está balanceado. E como requisito. Quando o equilíbrio acima é alcançado, a pressão é de 2 atm a 50% de NO2 em volume. O valor da constante de equilíbrio em pressões parciais Kp deve ser A, 0,2, B, 0,25, C, 1, D, meio e 0,75. Pode trocar o slide. Caio? O exercício indica que a pressão total do sistema no equilíbrio é de 2 atm e que há 50% de fração molar de NO2.
Logo, inicialmente, devemos determinar a pressão parcial para cada gás no equilíbrio por meio da multiplicação da pressão total pela fração molar. Basicamente, ele está dizendo que ele precisa achar o valor da pressão da substância e que, como o exercício falou no início, que o NO2 tem 50%, esse valor vai ser usado como fração molar, só que não pode usar o 50 em si, porque ele está em porcentagem. Como para transformar em porcentagem é só multiplicar por 100, então o inverso também é verdadeiro. Para transformar a porcentagem num valor que a gente precisa utilizar, é só dividir os 50% por 100, no que vai resultar nesse meio que está aí. Já o 2 é a pressão total que foi fornecida pelo exercício no começo. Agora, se pegar o valor meio e multiplicar por 2, vai chegar a 1 atm de NO2. Já o N2O4, como 50% da fração molar já era do NO2, e no sistema só tem esses dois gases, o N2O4 também vai ter 50% de fração molar. Logo, ele também vai usar meio, e quando você multiplica por 2, que é a pressão total, também vai dar 1 atm. Agora, para montar, é só dividir o produto pelo reagente, e substituindo os valores, vai ficar 1 dividido por 1. Só que o NO2, o valor estequiométrico dele, é 2, então tem que elevar esse valor a 2. Então vai ficar 1 dividido por 1 elevado a 2. Só que 1 elevado a 2 é 1, e 1 dividido por 1 é 1. Por isso que a resposta deu 1 atm, que é a letra C. Pronto. Muito bem. O Caio, Bem. quem apresentou no começo foi o Matheus, né? Uhum. Vocês... eu vou solicitar aqui a controle, tá? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo voltar, né? Não, se eu consigo. Caio, você consegue voltar para mim? Tá, pera aí. Eita. Eita, o que aconteceu? Calma. Pera. Pronto. Passa, Tá por onde? favor. Gente, me explica assim de maneira bem básica, né? Olha só, nós estamos vindo de uma sequência, né? Nós falamos sobre termoquímica, os colegas falaram sobre termoquímica, que estuda o calor envolvido nas reações. Depois a gente falou sobre cinética, que estuda a velocidade das reações. E agora vocês estão falando sobre equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico, gente? De maneira bem simples, para que serve o equilíbrio químico? Para de correr. Então, crianças, estão me escutando? Sim? Estão me ouvindo? Uhum. Para que serve? Para que serve o equilíbrio químico, gente? Pelo que eu lembro, quando você deu essa aula de equilíbrio químico, você disse que equilíbrio químico ele pode ser, tipo, ele pode ser usado para tipo, controlar o tanto que cada um produz. Por exemplo, a gente pode pegar uma reação que nem pegar qualquer uma daquelas que a gente exemplificou e, tipo, atingir um equilíbrio químico para a gente conseguir produzir mais de uma e, tipo, menos da outra, alguma coisa assim. Você está falando de rendimento, certo? Isso é rendimento. Então Né? errei. Rendimento da reação. O equilíbrio químico serve para falar para você até onde você deve reagir. Porque quando você atinge o equilíbrio, adianta continuar com a reação? Sim ou não?
Não, porque ela já vai estar em equilíbrio, ela não vai passar dali. Passa para o próximo slide, Caio, por gentileza. Olha só. Isso daí é uma condição de equilíbrio químico, certo? Uhum. O que está escrito? O que esse gráfico aí está representando? Quando você tem a... Vou solicitar aqui, tá? O controle. Quando você tem aqui... Estão vendo meu... Aqui. Quando você tem a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa, essa é uma condição para que haja equilíbrio químico. E aí a gente tem o equilíbrio químico. Passa para o próximo, Caio, por gentileza. Aqui. O outro caso é em relação à concentração, certo? Baseado naquilo que eu acabei de perguntar para vocês, né? Em relação a quando o equilíbrio é atingido, adianta continuar com a reação? Ou, pessoal, eu gostaria que vocês me explicassem isso que eu perguntei, baseado nesses 3 gráficos aqui que estão trabalhando justamente concentração, certo? O outro estava falando sobre velocidade, que é um parâmetro importante para se atingir o equilíbrio químico. O outro parâmetro é a concentração. Então, eu gostaria que vocês me explicassem e me respondessem a pergunta que eu fiz, baseado nos gráficos de concentração. Tem uma linha que ela corta o gráfico no meio. E após essa linha, o gráfico ele não se altera mais, ele não sobe nem desce. E aí ele fica constante. Você consegue mover o seu mouse aí para poder mostrar para gente? Eu consigo. Eu consigo. E aí a gente segue o seu mouse para poder entender o que você está falando. Ele está dizendo que a partir dessa curva aqui, quando Desse encosta ponto nesse aí, ponto, é, ele não se altera mais. ele fica Assim, constante. E aí não adianta mais você reagir, que você só vai perder reagente e não vai ter mais produto. Ah, eu vou perder reagente? Mas se eu vou perder reagente, para onde está indo esse reagente, se eu estou perdendo reagente? Não, você não vai produzir mais. Então quer dizer que a reação parou? Acabou? Não é isso? Vocês concordam? Luiz, concorda? Ana? Quer dizer que a partir do momento que o equilíbrio Professor, eu acho que é atingido, acabou a reação? Eu acho que o que o Henrique quis dizer é que o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando até chegar num certo valor. A partir daquele valor, ele só vai conseguir produzir aquele valor, ele não vai produzir mais do que aquilo. Ele não vai aumentar. Então, peraí, gente. Então, vocês estão querendo dizer o seguinte, olha só. Essa curva aqui, ó, aqui em cima, nós temos o reagente, certo? Certo. Porque no tempo zero, a gente só tem reagente. Tanto que vocês podem ver que a outra curva, olha só, que seria do produto, começa no zero, né? Então, à medida que o reagente está sendo produzido, está sendo consumido, o produto está sendo formado, certo? Num dado momento da reação, o que acontece aqui? Reagente transforma-se em produto e produto transforma-se em reagente. A reação acaba? Não, simplesmente entra em equilíbrio dinâmico, né? A mesma quantidade que você tem de produto que se transformou de reagente que se transformou em produto, essa mesma quantidade de produto vai se transformar em reagente. Então, você entra num círculo vicioso a partir do momento que você atinge o equilíbrio. Entende? Então, se a partir do equilíbrio, numa determinada reação, nós temos a transformação de 2 mols por litro de reagente em produto, esses mesmos 2 mols vão se transformar novamente em reagente. Entendeu? Então, a reação para? Não, a reação não acaba, a reação continua. Porém, as concentrações, elas acabam se mantendo constantes, certo? Aí, eu gostaria também de perguntar para os senhores, nesses casos aqui, olha só. Então, aqui nós temos 3 casos, né? Vocês mostraram aqui 3 casos de gráficos. Eu gostaria de saber em qual dos 3 nós temos um melhor rendimento para uma reação representada aí. Uma reação qualquer. Em qual dos 3 gráficos nós temos um maior,
né? Um melhor rendimento para a reação? O terceiro, porque ele tem mais produto do que reagente. Então ele acaba reagindo mais e dando mais rendimento. Isso mesmo. Então, olha só, galera. Então, nós temos aqui, ó. Gente, é para isso que serve equilíbrio. Equilíbrio químico é utilizado na indústria química, certo? Para quê? Para saber até onde reagir, tá? Adianta continuar gastando energia? Adianta eu continuar com esse processo se eu sei que as concentrações não vão mudar mais? Não, não adianta, certo? Quando é que eu sei que eu tenho um bom rendimento? Exatamente o que o Henrique falou. Quando eu atinjo o equilíbrio e percebo o seguinte, que eu tenho maior concentração de produto do que reagente, certo? Então, olha só, quando a gente analisa esse primeiro gráfico aqui, nós temos quantidades iguais, então não valeu a pena, né? E aí aqui, ó, no segundo gráfico, nós temos aqui a quantidade de reagentes é maior do que a quantidade de produtos. Quando a gente faz uma reação, nós queremos produto, né? Então, nós temos aí o maior rendimento para o terceiro caso. Beleza, muito bem. Vocês podem passar? Passo para. Passa aí, meu querido, por favor. Passa mais um pouquinho. Mais? Pode passar. Passa. Ah, tá. Detalhe importante que faltou aí, que eu acabei esquecendo de falar para o Caio ontem. Conversão, gente. Vocês não falaram de conversão de K sem KP. Sabe aquela formulazinha? KP igual KC vezes, abre parênteses, R vezes T elevado a delta N? Vocês não falaram sobre isso. Ficou faltando na apresentação de vocês. Tá? Ficou faltando. Olha só, seguinte, eu vou entrar agora pelo celular, porque assim, eu acho que fazer exercícios de equilíbrio químico já somente com os números assim, eu acho que é meio complicado para quem está assistindo, né? Eu vou entrar aqui rapidinho. Só para a gente encerrar esse assunto. Vocês estão me escutando? Uhum. Sim. Pelo celular agora, tá? Deixa eu tirar um. Olha só. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Eu posso parar a minha, Pro? Pode. Olha só, gente. Só para a gente exemplificar, mas eu quero que o grupo vai me ajudar, ok? Na resolução. Então, olha só, eu tenho um exercício simples de resolução de equilíbrio químico, tá? Então, nós temos aqui, ó, calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, ele quer saber Kc, para a reação representada pela equação química. Então, nós temos aí o dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, formando trióxido. Sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra esse sistema, existem as seguintes concentrações. Então, nós temos aí todas as concentrações, tá? O exercício que é Kc. Então, primeira pergunta, essa equação aí, do FO2, eu não vou colocar os estados, tá? Para não ocupar muito espaço aqui, mas todos são gasosos, ok? Então, todos estão dentro das condições que o Henrique falou. Então, olha só, para calcular Kc, antes de mais nada, a gente precisa balancear a equação, certo? Está balanceada essa equação, sim ou não? Sim. Não. Não tá não, Caio. Ah, não tá não. Falei Eu faço. groselha.
Tem que colocar um 2 na frente do SO2 e um 2 na frente do SO3, não é? Muito bem. Então, 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Perfeito. Como é que ficaria a expressão de Kc para essa equação? SO3 ao quadrado. Então, concentração de SO3 elevado ao quadrado. Concentração de SO2 ao quadrado vezes O2. concentração de oxigênio. Perfeito. E aí, simplesmente, a gente vai substituir, né? Então, o SO3, a concentração dele, 0,1. Então, fica 0,1 ao quadrado. A concentração do SO2 fica 1. Então, 1 ao quadrado. E a concentração do O2, 1,5. Ok? Então, ó, quanto é 0,1 vezes 0,1? 0,01. Então, 0,01 dividido por 1,5. Quanto é que vai dar isso? Peraí. Dá 0,0067? Quanto? 0,0067? Vamos passar para anotação? Para ficar mais bonito? Pode. Quanto é que fica? Isso aqui em notação. 1 vezes 10 à quarta? Não, é 6,7 vezes 10 à quarta, desculpa. A quarta? É. Terceira. Menos 3. Ah, é verdade, terceira, desculpa. Muito bem. Certo? Ok. Em relação à unidade, ó, aqui vai ser mol por litro ao quadrado, certo? Aqui embaixo, mol por litro ao quadrado vezes mol por litro. Então, eu vou cancelar esse com esse, vai me sobrar mol por litro embaixo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, mol por litro elevado a menos 1. Ok? Uhum. Tudo bem, crianças? Sim. E olha só. Esse aqui, ó. Esse daqui, que é o que o Luiz explicou, tá? Quando o equilíbrio químico, quando você lê o exercício, gente, isso é muito importante, tá? Ó, quando a gente lê esse exercício aqui que a gente acabou de fazer, a gente percebe que o equilíbrio já foi atingido. Se o equilíbrio já foi atingido, você simplesmente vai substituir os valores na fórmula e ponto final. Mas existem exercícios em que o equilíbrio químico vai ser atingido. Aí você é obrigado a montar aquela tabela que o Luiz montou, tá? E aquela tabelinha também que o Caio montou quando falou sobre grau de equilíbrio. Então, olha só, nós temos aqui, ó, 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de iodo gasoso são consumidos, né, são misturados a 600 graus Celsius. E aí eles reagiram e, após certo tempo, eles chegaram ao equilíbrio, tá? E aí se constatou o quê? A presença de 0,2 mol de gás hidrogênio residual. Aí o exercício pede para nós calcularmos o Kc. Primeira pergunta, essa equação está balanceada? Não. O que a gente faz? Coloca o 2 antes do HI. Perfeito, certo? Gente, toda vez que você lê o enunciado e você percebe que o equilíbrio foi atingido após certo tempo, o que vai acontecer? Você vai ter que montar o quadro de equilíbrio, tá? E aí, no quadro de equilíbrio, nós vamos ter lá o início, o reage forma e o momento do equilíbrio, tá? Para nós descobrirmos as concentrações no momento do equilíbrio e jogar na expressão, ok? Então, olha, no início, como os meninos disseram e disseram muito bem, no início nós não temos produto, nós temos apenas reagentes, certo? Tanto que o enunciado passou apenas os dados do hidrogênio e do iodo. Então, ele passou 1 mol para cada um. Então, vou colocar aqui 1 mol e vou colocar 1 mol. Quanto eu devo colocar no HI? 0. 0, perfeito. Okay? Agora, quanto reagiu? Quanto formou? Eu não sei, o exercício não me informou. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha. Vou colocar X, X, e aqui eu vou colocar X. Por que eu estou colocando menos e no outro ali eu coloquei mais?
Menos porque reagente a gente consome, certo? Então, nós estamos retirando dos reagentes para formar produto. Neste momento aqui, você vai levar em consideração o quê? O coeficiente estequiométrico. Então, nós temos, olha, 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de I2. Então, aqui eu vou deixar menos 1x. Aqui menos 1x. Agora, quanto a gente forma? 2. 2. Então, aqui vai ficar, ó, mais 2x. Eu ainda não sei que quantidade é essa. Vou descobrir, ok? Então, agora aqui, na hora do equilíbrio, vamos ao enunciado. O enunciado deu uma informação muito importante, olha só. Ele falou assim que quando o equilíbrio é atingido, constata-se a presença de 0,2 mol de gás hidrogênio. Então, vou pegar aqui, ó, embaixo do hidrogênio, na hora do equilíbrio, a gente tinha 0,2 mol. Como é que eu vou fazer para descobrir do restante? Nós vamos utilizar a coluna que estiver preenchida, tá? Se você tiver preenchido início, reagiforme e equilíbrio. No caso, qual é? Do hidrogênio, do I2 ou do HI? Hidrogênio. Do hidrogênio, tá? Então, nós vamos utilizar, ó, esta coluna aqui. E se você perceber, a sua equação já está montadinha, ó. Você vai fazer 1 menos x é igual a 0,2. Ok, ó. Início menos reagiforma igual ao equilíbrio. Se o dado estivesse lá na formação aqui, ó, se estivesse aqui no HI, eu faria início mais, porque eu estou formando o produto, então é mais reagiforma igual ao equilíbrio, ok? Então, olha só, qual é o valor de x? 0,8. 0,8. Perfeito, pronto. Você descobriu o valor de x, o que você vai fazer? Vem na tabelinha e substitui o valor de x. Então, aqui, ó, vou tirar aqui o x e vou colocar o valor que eu encontrei. Então, aqui é 0,8, aqui é 0,8 e aqui é 0,8. Então, ó, 1 menos 0,8, 0,2 para o hidrogênio. Agora, para o I2, 1 menos 0,8, qual é o valor do I2 na hora do equilíbrio? 0,2. 0,8. Opa, perdão, 2. Ó, tá. E aqui, agora do HI, 0 mais 2 vezes 0,8. Quanto vai dar? 1,6. 1,6. Pronto, descobrimos as concentrações na hora do equilíbrio. Acabou. O que a gente precisa agora? Jogar na expressão. Então, fala para mim, para essa equação, como é que fica a expressão de Kc para essa equação aqui? Concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de hidrogênio vezes a concentração de iodo. Perfeito. Então, concentração de H2 vezes concentração de I2. Pronto. A gente já encontrou as concentrações. Agora, o que a gente faz? Substituir. Né? Então, aqui como é que fica? Vai ficar 1,6 elevado ao quadrado sobre 0,2 e 0,2, ou seja, posso colocar assim, 0,2 ao quadrado? Pode. Certo? Ok. Então, fala para mim, quanto é que dá 1,6 elevado ao quadrado? 2,56. 2,56 e 0,2 elevado ao quadrado? 0,04. Então, 0,04. Perfeito. Agora, divide 2,56 por 0,04. Quanto é que a gente tem? 64. 64. Pergunta, esse Kc tem unidade? Sim ou não? O que a gente faz? Ó, aqui vai ser mol por litro ao quadrado. Ó. E embaixo também vai ser mol por litro ao quadrado. Então, a gente vai cancelar. Sim. Ou seja, esse Kc não tem unidade. Beleza? Ok. Certo, gente? Certo. Crianças da sala, alguma dúvida sobre a apresentação dos meninos? Não, Bruno.
Não, olha só, crianças. Muito bem, ótimo. Senhores do grupo do Caio, vocês precisam, então, agora só fazer um videozinho curtinho, tá bom? Ficou legal? Vocês contemplaram boa parte, né? De maneira bem bacana, tudo que precisava, só ficou faltando realmente a conversão de KC em KP, tá bom? Então, assim, eu vou pedir para os senhores um videozinho curtinho, tá bom? Com a explicação dessa... Vocês vão pegar aí 2 exercícios, ok? E explicar como é que faz essa conversão de KC em KP, KP em KC. Tudo bem? Ok? Sim. Tudo Até bem. domingo, tá bom para vocês? Tá. Um videozinho curtinho explicando como é que faz a conversão, tá bom? Só isso, tá? E aí, na próxima aula, nós temos aí na próxima semana a apresentação do grupo que vai falar sobre o princípio de Le Chatelier, que são as formas aí que nós temos de alterar o equilíbrio químico, tá? Crianças, alguma dúvida? Não. Não?